Bom, a gente vai mudar de assunto, mas vai seguir falando sobre o STF, porque depois de barrar o pagamento de verbas indenizatórias, o próprio Supremo autorizou a criação de uma gratificação por atuação de alta complexidade técnica e administrativa que beneficia a elite do funcionalismo. Na prática, o novo penduricalho garante um adicional de até 22,5% aos salários de chefes de gabinetes e assessores dos ministros. A medida foi instituída no dia 19 de agosto por meio de resolução interna do tribunal. Outros tribunais também já haviam instituído esse benefício, mesmo diante da discussão sobre cortes de gastos. A primeira corte a instituí-lo foi o Superior Tribunal de Justiça. O custo anual estimado supera 285 milhões de reais. E falando ainda sobre os gastos, em palestra realizada na sexta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, afirmou que um magistrado não pode querer ficar rico. Ele defendeu a magistratura como uma vocação. Preciso dizer para vocês algumas coisas. Um ministro do tribunal, um juiz, em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. Porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria muito até acima da média da condição brasileira, mas uma condição média de vida. A gente colocaria numa classe B, não é uma classe A. Classe A, eu diria que são as pessoas já muito ricas, mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Então, a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico. Por outro lado, alguém que chega ao Supremo deve reconhecer que chegar ao Supremo é chegar ao máximo do poder humano, em termos jurídicos, pelo menos. Então, falou, alcançou a felicidade. Essa fala aconteceu durante o 5º seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos. Piotto, mais um recado aí, alguns colegas da Suprema Corte. A gente lembra que na semana passada o ministro André Mendonça também deu uma decisão, autorizando a investigação sobre os vazamentos do Lulinha. Ele disse, mas não pode quebrar sigilo da fonte, tem que respeitar o sigilo da fonte dos jornalistas. Agora parece que ele deu um outro recado aí para alguns colegas. Nós temos claramente uma antítese, né? Uma divisão no Supremo Tribunal Federal. Tem o Alexandre de Moraes e todos os seus ministros da primeira turma, mais o Gilmar Mendes, provavelmente, talvez o Toffoli, e temos o André Mendonça. De fato, do lado dele, pelo que a gente já viu em algumas votações, estão Nunes Marques e o Fux, e o ministro Luiz Fux. Só que ele dá um recado claríssimo isso daí. Quem é o ministro hoje cuja esposa fez um contrato milionário de 129 milhões, recebeu 80, com o Vorcaro, que hoje é exatamente o sujeito no ápice do escândalo do Banco Master? O ministro, que todo mundo sabe, aliás, ele não fala nem se o telefone estava com ele, o ministro Alexandre de Moraes, com quem ele já travou alguns embates ali no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre é mais agressivo, mais duro, e o ministro Mendonça tem um estilo mais conservador, mais tranquilo, mas ele não deixa de dar os recados. O fato é que o Supremo não se contém há muito tempo, né? O Supremo já saiu da caixinha que é reservada a ele pela Constituição há muito tempo. Essa é a razão pela qual, voltando ao primeiro assunto que nós tratamos hoje aqui, Paula, que essas denúncias que o Christian traz aí, que são extremamente preocupantes, gravíssimas, e que também o Lauro Jardim publicou na coluna dele, são absolutamente factíveis, se alguém duvida, porque basta ver o comportamento dessa ala do Supremo fora da lei, abusiva, arbitrária, há muito tempo. Desde a história do inquérito 4781 de 2019, depois dos presos do dia 8 que não tinham, foram privilegiados e foram julgados de forma, perseguidos, julgados, ali foi, na verdade, uma sentença
uma pré-sentença antes de qualquer julgamento. Né? Os advogados que foram tratados como se fosse ninguém, não tinham acesso aos autos. Depois a tal da trama golpista, o Moraes era vítima e ele mesmo julgou, em tese, o algoz dele. Quer dizer, há muito tempo o Supremo saiu fora do espaço que a ele é reservado pela Constituição. Daí que, de novo, eu vou insistir. Por que o ministro Dino não dá a resposta? Foi consultado, né? Foi um pedido do Christian Costa. Olha, tem essa denúncia aqui, qual é a sua posição? Como também o Gilmar Mendes, eles têm obrigação. Pessoas públicas, autoridades públicas têm obrigação de dar a resposta hoje, amanhã e sempre. Senão, abre mão da vida pública. A vida privada não lhe dá essa obrigação. Você não tem. Não. Se alguém tiver que reclamar, vai na delegacia, vai não sei o quê. Agora, a pessoa pública tem que responder, inclusive a insinuações. É obrigação. Essa é a democracia. Esse é o custo de ser pessoa pública na democracia. É uma insinuação só. Não importa, vai lá e responde. E aí você lida com o que você disse. Se verdade ou mentira, aí é problema seu. Mas não responder não é opção. Volto de novo. Nessa hora, e tenho todas as críticas ao Davi Alcolumbre, mas nessa hora, pelo menos, o Davi Alcolumbre se deu a dignidade de dar alguma resposta. Se é verdade ou mentira, de novo, é uma questão privada dele. Agora, ele entendeu que ele tinha que dar alguma resposta. Os outros dois fazem como não é com eles. Isso não é comigo. Não vou responder. É sim. Tem que dar uma resposta, negando, afirmando, reafirmando, seja lá o que for. Tem gente aqui no chat perguntando, quem assina contrato de 129 milhões de reais está em qual classe brasileira? Só fazendo uma correção respeitosa aqui, classe social, segundo o IBGE, o ministro André Mendonça disse que os magistrados estariam na classe B. Só que não, né? Classe B, renda familiar, ou seja, composição, certo, Piotr? Da família, entre 8 e 26 mil reais. Então, já não é classe B a renda do magistrado. Aos super ricos. Então, como ele não é um super rico, então ele fez uma nova classificação. E aí, essa classificação... Não, mas eles estão no A+, já há bastante tempo. Olha, ele está no clube dos multimilionários. Quantos estão, né? Quantos são sócios desse clube? Pouquíssimos. Pouquíssimos. O Alexandre. Sim. O Toffoli também. Ele fez uma negociata, hein? Multimilionária, e não estou contando aqui, contando literalmente o dinheiro que ele certamente recebeu para fazer aqueles favores aos ladrões do Petrolão que tinham devolvido parte do que roubaram. Ele devolveu, os caras não devolveu por quê? Porque gosta, né, simpatiza com os donos, com os empreiteiros, tal. Não, essa coisa aí é feita por dinheiro. A corrupção brasileira chegou, onde a propina é contada em milhões, são poucos os países que chegam a isso. Chegou ao Supremo. Essa é a prova de que o Brasil passou todos os limites em matéria de roubalheira, de corrupção. Chegou ao Supremo pela primeira vez, desde que o Supremo existe. Então não adianta ficar com muita conversa, não. Os que trabalham, tá certo que disse os que apenas vivem do que ganham lá, vivem bem, mas não é vida de sultão, não é vida de sheik árabe, não é. E está muito boa a vida. Mas, meu Deus do céu, quando é que eles vão parar com penduricário? Quando é que vão parar com aumentos? Não é possível um poder determinar quanto vai ganhar. Eles decidem qual é o salário deles e dos auxiliares que estão ganhando essa fortuna para os padrões brasileiros. Então, uma reforma do judiciário, aliás, reforma dos 3 poderes, né? É uma reforma que está implorando por ser feita. É hora de acabar com essa graça no judiciário. Eles não podem fazer isso, sobretudo num momento em que o judiciário, para ser gentil, goza de baixa popularidade entre os brasileiros. Além de todos os auxílios, ainda tem 60 dias de férias, né, Augusto? Sem podem contar vender isso aí. 30 dias. Sem contar isso aí. E aquela coisa de quando acumulam cargos, né? Aquilo é espetáculo, né? Isso é o dom da ubiquidade. O sujeito é juiz em Taquaritinga e Monte Alto. É isso. Aí ele ganha em dobro, mas ele ou está em Taquaritinga ou está em Monte Alto. E está trabalhando o mesmíssimo número de horas.
ganhando o dobro. Essa é uma mágica espetacular. A gente podia inventar aqui, né? Inventar aqui. Você está num programa, você vai para o programa e outro. Cada programa que você faz vai dobrando. Tá certo? Isso. É isso aí. Ou você está num programa ou no outro, mas soma tudo. É isso. Diga, Ludi. Eu queria comentar sobre esse penduricalho novo que surgiu aí no STF, não só no STF, eu estava olhando aqui, no CNJ também. O presidente do STF é o mesmo que o presidente do CNJ. Sempre que um ocupa um cargo, está ocupando o outro também, aí, como disse o Augusto Nunes, princípio da ubiquidade. Então, você está ocupando ali os dois cargos ao mesmo tempo. Eu estava vendo aqui, o nome dessa gratificação é GAACTA, chama Gratificação por Exercício de Atividades de Alta Complexidade Técnica Administrativa. Mas veja bem, alta complexidade técnica administrativa. Todos esses cargos de tribunal superior, cargos ali de chefia de gabinete, assessoria a ministro, esses cargos, eles já naturalmente, por definição, eles são de alta complexidade administrativa, técnica, tem que ser pessoas muito gabaritadas para ocuparem esses cargos. Você não pode botar um Zé Mané ali, porque ele não vai saber fazer o serviço, ele não vai entender nada. Então, o cargo, por si só, ele já pede aquilo ali. Então, não faz o menor sentido você dar uma gratificação para algo que o cargo já tem, já requer naturalmente. Mas é isso que eles estão dizendo aqui. Vai elevar em até 25% a remuneração desses servidores que receberem essa gratificação. E mais, o STF está dizendo que se trata de uma verba indenizatória. Por que eles falam isso, verba indenizatória? Mas está indenizando o que exatamente? Indenização, pelo que eu entendo como indenização, é quando você, por exemplo, você adianta uma despesa que seria do tribunal. Por exemplo, o tribunal manda você ir fazer um trabalho numa outra cidade, você tem que pegar um avião, pegar um carro, tal, você vai ter que tirar despesa ali, vai ter que tirar do seu bolso. Aí o tribunal depois vai lá e te indeniza. Tudo bem, isso é uma indenização, porque você adiantou ali uma despesa, você tem que ser indenizado. Agora, por que isso seria classificado como uma verba indenizatória? Está indenizando o que exatamente, já que aquilo ali já é um requerimento do próprio cargo. Então, eles fazem essas reclassificações, jogam tudo que eles puderem como verba indenizatória para tentar fugir do teto constitucional, que é de R$46 mil, mais ou menos, que é o salário de ministros o subsídio dos ministros do STF. Então, você classifica como indenizatório e, como indenizatório, segundo a última decisão, você pode ultrapassar ali aquele valor em até 35% do teto. Então, eles ficam classificando do jeito que querem. Mas é justamente isso que o Moraes falou. Tem ali, sei lá, acho que não tem uma semana, que o Moraes mandou 7 tribunais devolverem dinheiro porque eles fizeram essa classificação na base do acochambrado, chamando de indenização o que não é indenização, mandou até devolver, e agora, sei lá, alguns dias depois, o próprio STF e o CNJ vão lá e fazem a mesma coisa. Então você vê que é tudo só para inglês ver, né? Não tem substância nessa ação deles. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.